Olá a todos, estamos aqui na lição 4 do Recoda, né? Capturando áudio com áudio record. Se perguntar para mim qual que é a minha parte favorita em relação ao desenvolvimento mobile, eu diria que são os sensores, né? Acelerômetro, GPS, câmera e microfone. Eu acho que é o que torna o celular a ferramenta mais poderosa, né? Que tem. E então aqui vamos ver o que o Cláudio preparou para nós nessa aula, que é uma aula bem prática no sentido de que vai entrar na parte do audio record, né? E é uma coisa que eu gosto muito do Cláudio, que eu estava pensando, é que você falar com ele é como você falar com uma pessoa que entende muito de todos os assuntos. Então eu vejo que ele vai explicar bem ali sobre a qualidade do áudio, por que aquilo ali é o suficiente, porque geralmente a gente pensa assim, o número maior é melhor, né? Mas aqui no caso ele vai dizer, não, esse número aqui é o suficiente para voz humana. Nas lições anteriores vimos a estrutura do app, o View Model com Stateflow e como coroutines rodam código assíncrono sem travar a UI. Mas ainda não respondemos uma pergunta fundamental. De onde vem o áudio? Como os bytes do microfone chegam ao Celero VAD e ao Whisper? Esta lição cobre exatamente isso. O Audio Recorder é a camada mais baixa do Recoda, o lugar onde o mundo físico, ondas sonoras, se transforma em código, números. Antes de ver o código, precisamos entender o que acontece no mundo físico. O microfone converte variações de pressão do ar em variações de tensão elétrica. Um conversor analógico digital, chamado ADC, amostra essa tensão em intervalos regulares e converte cada amostra em um número. O resultado é uma sequência de números que representa a onda sonora no tempo. É exatamente isso que o Audio Record entrega. Uma sequência de números que podemos processar no código. Então que ele está falando de conversor analógico digital, né? Isso vale para quase tudo em eletrônica, em sensores. Você tem um dispositivo eletrônico que ele é capaz de converter um sinal do mundo real para um sinal digital 0 e 1, que é o que o computador consegue trabalhar, né? Três parâmetros definem como o processo de digitalização acontece. Primeiro, taxa de amostragem, ou sample rate. Mede quantas amostras por segundo o ADC captura. 16.000 Hz. Significa 16.000 medições por segundo. Segundo, profundidade de bits, ou bit depth. Define quantos bits representam cada amostra. PCM 16 bits usa 2 bytes por amostra, resultando em 65.536 valores possíveis, de menos 32.760 e 8 a mais 32.767. Um short em Kotlin e Java é exatamente isso. Terceiro, canais. Mono captura um único microfone, estéreo captura 2. Para reconhecimento de voz, mono é suficiente e usa metade dos dados. Então isso aqui é a parte técnica, para algumas pessoas é chato, mas para as outras é a parte mais interessante, né? Lembrando que 1 byte são 8 bits, então 16 bits, 2 bytes são o suficiente. Para você ver como que esses dispositivos são sensíveis, né? 1 Hz é uma oscilação por segundo, 16.000 Hz são 16.000 oscilações por segundo, né? São dispositivos bem sensíveis. Isso vai dar uma média de 31 kilobytes por segundo. Então, se você gravar 60 segundos, que é 1 minuto, você vai gastar mais ou menos 1.9 megabytes de memória se você não tiver nenhum algoritmo de compressão, um OGG, um MP3, assim por diante. Esses números não são arbitrários. São os parâmetros que o Celero VAD e o Whisper exigem. O Celero VAD foi treinado com áudio a 16 kHz mono PCM 16 bits. Mandar amostras, em outro formato, produz resultados errados. Sem nenhum aviso de erro, o modelo simplesmente retorna probabilidades incorretas. O Whisper também espera 16 kHz. Os arquivos WAV que o Recoda salva antes de transcrever usam exatamente esse formato. Se você configurar o Audio Record com parâmetros diferentes, tudo vai compilar. O app vai rodar, mas os resultados serão lixo. Então aqui é a parte bem importante, né, que são os parâmetros técnicos, porque o Celero é uma biblioteca externa que a gente usa, o Whisper também. O Celero, ele detecta silêncio, ou voz, que é o Voice Active Detection. E o Whisper, ele faz a transcrição.
ambos lidam com o áudio e ambos lidam com eles nessa sample rate e número de canais e tudo mais. Que não sei se ele vai explicar, mas que é o suficiente, tá? Por isso que não é questão só de eficiência, mais que isso é desperdício. Por que 16 kHz especificamente? A resposta vem do teorema de Nyquist. Esse teorema diz que a taxa de amostragem precisa ser pelo menos o dobro da frequência máxima que queremos capturar, sem distorção. Voz humana vai até cerca de 8 kHz, então 16 kHz captura tudo o que importa para a inteligibilidade, sem desperdiçar dados. Comparando. Áudio de música usa 44.100 Hz, o padrão de CD. Para música faz sentido, porque instrumentos musicais produzem frequências altas. Para voz seria 2, 70 e 5 vezes mais dados por segundo, sem nenhum benefício para o reconhecimento de fala. Então, assim, se você vai mandar um áudio para uma pessoa, você quer ter a fidelidade máxima, né, para ela ouvir. Mas se você quer que o áudio seja inteligível, passe pela rede rápido, porque o WhatsApp mesmo vai pôr um limite nisso, né? Isso daqui é o suficiente. Então você só usa a mais se você quer ter um áudio de maior qualidade que entra no caso de uso, por exemplo, um CD de música. Mas ali o VAD, ele só quer saber se alguém está falando ou não. Ele não precisa de nuances, né? Não quer saber se a voz da pessoa é bonita, se a entonação é boa. E o Whisper só quer saber o que a pessoa está falando também. Ele não quer saber mais que isso. Então isso é o suficiente, tá? Mas se você quiser fazer um áudio genérico para distribuir por aí, né? É 44.100 Hz aqui, geralmente a gente usa. De amostragem, né? Microfone é um recurso sensível. O Android exige 2 etapas de permissão, e as 2 são obrigatórias. Primeira etapa, declaração no manifest. Sem isso, o sistema operacional sequer oferece o recurso ao app. Segunda etapa, permissão em runtime, disponível desde o Android 6. O usuário precisa aprovar explicitamente um diálogo na primeira vez que o app tenta acessar o microfone. Apenas declarar no manifest não é suficiente desde o Android 6. O fluxo é: o usuário toca no botão gravar, o app verifica se tem permissão, se não tem abre o diálogo, o usuário aprova ou nega, o callback recebe verdadeiro ou falso, e se aprovado chama Start Recording. Essa é uma tentativa de evitar espionagem, né? Para o aplicativo não ficar te espionando ali, né? Você tem que dar a permissão explícita, né? Mas uma vez que você concedeu a permissão, enquanto você não revogar, ele vai poder te gravar. O Recoda usa Register for Activity Result para pedir a permissão de microfone em runtime. Esse é o padrão moderno do Android, substituindo o antigo Request Permissions com On Request Permissions Result. O código é direto. Permission Launcher é criado com Activity Result Contracts. Request Permission. Quando o usuário toca no botão de gravar, o app chama Permission Launcher, .launch, com a constante manifest, permission. Record, áudio. O Android abre o diálogo. Quando o usuário responde, o callback recebe verdadeiro se aprovado ou falso se negado. Se verdadeiro, chama viewModel.startRecording. A anotação suppress linked, missing permission no audio recorder existe porque o Android Studio não consegue provar estaticamente, analisando o código, que a permissão foi verificada. O Recoda garante isso no fluxo da main activity. A permissão é sempre verificada antes de chamar Start Recording. Então diz que é necessário usar esse suppress lint, senão o código não compila ou dá um erro de compilação, warning. E aqui ele está passando a callback, quando se chama Register for Active Result. Aí está usando aquele tray callback, né? Que é uma lambda, ele passa como último parâmetro. Não precisa estar dentro dos parênteses. E aqui ele chamando a permissão de gravação, porque pode chamar outros tipos de permissão, né? O Audio Record é configurado com 3 etapas. Primeiro, calcular o tamanho do buffer. Audio Record.getMinBufferSize consulta o hardware e retorna o tamanho mínimo de buffer necessário. Usar um buffer menor causaria overflow amostras, seriam perdidas antes de o código conseguir lê-las. O QWERTY garante que o buffer seja pelo menos 4 vezes o tamanho de uma janela. 512 amostras vezes 2 bytes por short vezes 4 é igual a 4.096 bytes. Segundo,
Criar o audio record com os parâmetros corretos. Source, sample rate, canal, encoding e o buffer calculado. Terceiro, a fonte voice. Recognition ativa processamento otimizado do Android para reconhecimento de voz. Redução de ruído, cancelamento de eco e ganho automático. Isso é diferente de simplesmente usar a mic. Então ele está fazendo uma abertura do microfone especializada, né? Não é só o microfone. Ele está dizendo assim, ó, eu vou precisar de uma qualidade suficiente para reconhecer a voz, né? Você pode ter o microfone para os outros usos. Pode, por exemplo, tentar ver se a pessoa está acordada ou dormindo, que é ouvir a respiração da pessoa, né? Só que interessante aqui, ó, veja, ele está chamando a classe, um método de classe para pegar o tamanho do buffer. Depois, no construtor, ele passa o buffer de novo. Tá? Na verdade, acho que ele está chamando. Tá chamando. Não, aqui é a declaração do audio recorder, o- não é o construtor. O Audio Record aceita diferentes fontes de áudio e a escolha importa para a qualidade do reconhecimento de voz. Mic é a fonte mais básica, áudio bruto do microfone sem processamento. Útil quando você quer controle total, mas o ruído ambiente prejudica o reconhecimento. Camcorder é otimizado para gravação de vídeo, ajustado para capturar áudio em ambientes abertos, com processamento para câmera. Voice. Recognition é a fonte certa para o Recoda. Ativa a redução de ruído de fundo, cancelamento de eco e ganho automático de microfone. Esses processamentos são feitos pelo hardware ou pelo sistema operacional antes de o código receber as amostras. O resultado é áudio mais limpo para o Celero VAD e para o Whisper. É que é uma comodidade, né? Uma otimização que o Android oferece para gente, desenvolvedor de aplicação. O VAD Celero processa exatamente 512 amostras por vez a 16 kHz. Por que 512? Esse número vem dos requisitos do modelo. O Celero foi treinado para receber blocos de exatamente 512 amostras. A conta é simples. 512 amostras dividido por 16.000 amostras por segundo é igual a 0,32 segundos, ou seja, 32 milissegundos. Cada chamada ao VAD analisa 32 milissegundos de áudio e retorna a probabilidade de haver voz naquele intervalo. É um equilíbrio certo. 32 milissegundos é curto o suficiente para detectar o início e o fim de uma fala com precisão, e longo o suficiente para ter contexto suficiente para o modelo fazer uma análise confiável. Janelas muito pequenas dariam mais resolução temporal, mas menos contexto por janela. Janelas maiores dariam mais contexto, mas resposta mais lenta. Então você pensa assim, que as pessoas criaram uma rede neural ali chamada Celero VAD, que o objetivo dela é detectar se uma pessoa está falando ou não está falando. E a fala tem pequenos intervalos entre uma palavra e outra e tal. Aí ela trabalha com uma janela de 512 amostras, então assim, que a cada janelinha tem 32 milissegundos de áudio. E aí você tem esses 512 amostras, e ele foi treinado com milhares de horas de áudio, aí ele produz a rede neural, então quando ele recebe as 512 amostras, ele vai olhar as 512, joga na rede neural, e ela vai dizer assim, ó, a chance de dizer que esse é um áudio vai ser um número entre 0 e 1. É 10%, 50%. E é bem interessante, porque é uma coisa que já vem pronto, assim, é um pequenininho, deve dar uns nem 1 megabyte, e você pode pôr no seu aplicativo, que é por isso que a gente está criando essa série de vídeos, né, para ensinar a criar um recorder, né, faz transcrição. O loop de captura é simples, mas tem detalhes importantes. Primeiro, audiorecord.read é bloqueante por padrão. Isso significa que a chamada fica parada esperando até ter exatamente 512 amostras disponíveis. Como o hardware produz 16.000 amostras por segundo, isso acontece a cada 32 milissegundos. Bloqueante aqui é intencional. O flow-on com dispatchers.io garante que esse loop roda numa thread de I/O. A thread fica bloqueada, mas outras coroutines rodam em outras threads livremente. Alternativa read, non,
blocking, retornaria imediatamente com o que estiver disponível, mesmo que menos que 512 amostras. Isso exigiria acumular parciais num buffer separado mais complexo, sem nenhum benefício. Segundo detalhe crucial: window.copyoff. Sem ele, todas as emissões do flow apontariam para o mesmo short array, que seria sobrescrito na próxima iteração. O collector do flow processaria sempre a versão mais recente, perdendo janelas anteriores. Então aqui não está muito completo esse trecho, mas ele está mostrando que tem esse loop de gravação, né? Que ele vai ficar emitindo uma cópia das 512 janelas, mas tem uma parte aqui que ele está omitindo. Está dizendo que tem que usar a leitura bloqueante, que a não bloqueante sempre retorna dados, né? Mas a gente quer eles em janelas. Que ficou meio curto também, mas eu não quis pedir para ele mudar. Ele está falando, ó, do flow, né? Que ele vai explicar mais na lição 12, com mais detalhes. E aqui esse está emitindo os dados e aqui eles estão consumindo os dados, tá? O collect. A função Audio Windows retorna um flow de short array. O bloco flow com chaves cria um flow frio. O código dentro só começa quando alguém chama collect. Nenhuma gravação acontece antes de o start recording da lição 03 chamar audiowindows.collect. O flow on com dispatchers.io muda o dispatcher do produtor sem mudar o do consumidor. O start recording usa dispatchers.default para o VAD, que é CPU intensivo. A leitura do microfone acontece em I/O. 2 dispatchers, um flow, conectando os dois. Essa separação é elegante. O produtor leitura do microfone fica em I/O, onde threads bloqueantes são aceitáveis. O consumidor processamento VAD fica em default, onde threads de CPU rodam sem bloqueios. Aqui ele mostra uma solução bem elegante e avançada. Eu não tenho muita experiência com isso, é a primeira vez que eu vejo, tenho contato com isso, então teria que ler com mais calma. Se necessário, a gente mostra mais lições desses trechos aqui, né? Mas basicamente é o que acontece básico, é de comunicação interprocessos, né? Quando você tem dois processos, tem que se comunicar por um pipe, por algum jeito de memória. Quando você tem duas threads, é memória compartilhada. E aqui no caso que a gente está usando esses dispatchers e coroutinas, ele está explicando que a técnica certa é usar esse flow, que ele é especificamente feito para esse tipo de operação, que eu tenho que pegar aqui do microfone, coletar os dados e passar para o celeiro VAD que vai processar os dados, né? Então ela é a estrutura ideal para esse tipo de processamento. O bloco try barra finally garante que o audio record é sempre liberado, independente de como o loop terminar. O finally executa em 3 cenários: cancelamento da coroutine, exceção ou término normal. Na lição 03, vimos que job.cancel lança cancellation exception no próximo ponto de suspensão da coroutine. O emit dentro do loop é esse ponto. Quando o stop recording cancela o recording job, a cancellation exception é lançada no emit. O loop para e o finally roda. AudioRecord.stop e AudioRecord.release são chamados. Sem o try barra finally, cancelar a gravação deixaria o audio record aberto. O microfone ficaria travado, bloqueando outros apps de usar o microfone até o processo ser encerrado. Em dispositivos Android, isso é um bug grave. Vale lembrar que a gravação para quando é detectado o silêncio ou o usuário clica em encerrar a gravação, né? Agora o último slide. 4 features do Kotlin aparecem nessa lição. Primeira, Coerce at least. É uma extensão de comparable. A ponto coerce at least de B retorna A se A for maior ou igual a B, se não retorna B, equivalente a max of de A, B, mas mais expressivo ao ser lido em voz alta. Segunda, a anotação suppress lint. Desabilita uma verificação específica do lint. Usar com cuidado suprimir alertas reais esconde bugs reais. O uso no audio recorder é legítimo porque a verificação de permissão é garantida pelo fluxo da main activity. Terceira, short array. Array primitivo de short. Diferente de array de short boxado, um objeto na heap, short array mapeia para short colchetes em Java sem overhead de boxing. Para áudio,
onde processamos milhares de amostras por segundo, a diferença de performance importa. Quarta, copy-off. Cria novo array com o mesmo conteúdo. Necessário porque o flow com emit não garante cópia automática sem copy-off, o collector processaria sempre a versão sobrescrita da janela. Então aqui é bem interessante que esses são os detalhes da linguagem que se você escolher errado, vai quebrar seu programa, né? Então ele está explicando aqui, já que vai emitir os dados, faça uma cópia, e já que você vai ficar copiando toda hora um monte de dado que é capturado assim, você cria uma estrutura de dados eficiente, que vai ter uma alocação na memória rápida. Então esse é o tipo de coisa que diferencia um aplicativo que fica travando, não performa bem, e o que performa suave, né? Claro que pode acontecer de um ponto de a gente encontrar um bug e descobrir que a IA implementou alguma coisa com erro. Mas o que você pode tirar de maior lição dessa lição, né, é a parte do flow, né? Esse conceito aqui que você vai usar em qualquer aplicativo que tiver essa estrutura que você está coletando um dado de um sensor ou da rede, você tem que passar ele rapidamente para a corrotina consumidora. E a parte burocrática, né, da parte da qualidade do áudio, de pedir permissões. Isso daqui você aprende uma vez e depois que você aprende, você vai usar sempre o mesmo em todos os programas, né? Então é bem interessante essa parte de você usar coroutinas, esse modelo de multiprogramação, porque você separa a coleta do áudio, que vai ser igual sempre, do que o que você vai fazer com ele, que aqui no caso a gente está fazendo VAD e transcrição. É um modelo que é muito confortável mentalmente, assim, para vocês programar, que você separa o que varia do que não varia, assim, e isso é muito importante sempre na programação. Eu espero que tenham gostado da lição do Cláudio. Essa foi a quarta lição sobre como capturar áudio com áudio record.